A gente já começa com essa pérola que o professor colocou no material dele. É quase um meme, né? Mas vamos combinar que tem um fundo de verdade gigantesco. Quem nunca sentiu aquela paz, aquela tranquilidade que vem depois de comer bem? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Por que a comida tem esse poder todo? Agora, deixando a brincadeira de lado, vamos entrar na ciência que explica essa sensação. O que o nosso corpo faz exatamente com essa enxurrada de nutrientes que a gente acabou de mandar para dentro? Bom, existe um nome técnico para esse momento. É o estado alimentado, ou se quiser um termo mais chique, pós-prandial. Basicamente, é uma janela de tempo aí de 2 a 4 horas depois de comer. É nesse período que o nosso metabolismo acelera com tudo para dar conta de absorver, usar e guardar cada nutriente que chegou. Eu gosto de pensar nisso como uma grande orquestra. Imagina que, depois da refeição, um monte de músicos, que são os nutrientes, chegam de uma vez só no palco. O corpo, então, precisa atuar como um maestro para reger tudo isso com perfeição, sabe? Para que o resultado seja uma sinfonia e não um barulho caótico. E para ser um bom maestro, o corpo tem várias cartas na manga. Ele não usa um truque só. Ele separa os processos em salas diferentes dentro das células, ele mexe na atividade das enzimas, altera proteínas e, o mais importante, ele usa mensageiros químicos, os hormônios. É um sistema de controle super sofisticado para manter o equilíbrio, a famosa homeostase. E nessa orquestra toda, no estado alimentado, tem uma maestrina que rouba a cena: a insulina. É ela que sobe no pódio e dá o sinal para o corpo inteiro, um sinal bem claro que diz: pessoal, chegou comida, temos energia de sobra, é hora de usar e guardar. E qual o primeiro grande centro que ouve esse comando? O fígado. Pensa nele como uma central de distribuição, tipo um centro dos correios. Quase tudo que a gente absorve do intestino passa primeiro por ele. Vamos dar uma olhada no que o fígado faz com a glicose que chega. Então, assim que a glicose bate na porta do fígado, ela entra por um portão chamado GLUT2, que, olha que interessante, está sempre aberto. Lá dentro, ela é imediatamente carimbada quimicamente. Isso é um truque para prender a glicose dentro da célula, impedindo que ela fuja. A partir daí, ela está pronta para seguir um de 3 destinos principais. O primeiro caminho é o mais óbvio: gerar energia na hora, o famoso ATP, para a célula funcionar. Mas se tiver mais glicose do que o fígado precisa para energia, ele não desperdiça. Muito esperto. Ele começa a quebrar essa glicose e transformar os pedaços em matéria-prima para construir gordura. É o primeiro passo para o estoque de longo prazo. O segundo caminho é um plano B, um estoque de curto prazo. O fígado pega várias moléculas de glicose que estão sobrando e as une, como se fossem pecinhas de Lego, formando uma molécula gigante chamada glicogênio. É a nossa dispensa de energia de acesso rápido, sabe? Para quando a gente precisar de um gás extra entre as refeições. E tem ainda um terceiro caminho que é simplesmente fascinante. A glicose não serve só para gerar energia. O fígado usa uma parte dela para produzir outras coisas vitais. Por exemplo, os tijolinhos que formam o nosso DNA. E também uma molécula super importante chamada NDPH, que é tipo um canivete suíço. Ajuda a construir gorduras e, ao mesmo tempo, protege nossas células contra danos. Certo, o fígado já fez o trabalho pesado de triagem. Mas e o resto da glicose, dos nutrientes que continuam circulando no sangue? Bom, agora eles têm outros destinos estratégicos: o tecido adiposo, a nossa gordura, e os músculos. Nas células de gordura, a porta de entrada da glicose é outra, a GLUT4. E essa porta tem uma fechadura que só abre com a chave insulina. A grande sacada aqui é que a glicose não vira gordura diretamente. Ela é transformada numa peça essencial para empacotar e armazenar os ácidos graxos que também vieram da refeição. É como se ela fornecesse a caixa para guardar a gordura. Nos músculos, a lógica é bem parecida. A glicose também entra pela porta GLUT4, que precisa da insulina. Uma parte é queimada na hora para gerar energia para os nossos movimentos. O excesso, adivinha, vira um estoque particular de glicogênio, só para o músculo usar. E não é só isso. Os músculos também aproveitam os aminoácidos da refeição para se consertar e ficar mais fortes. A gente já falou do fígado, da gordura, dos músculos, mas e a nossa torre de controle, o cérebro? Ah, o cérebro é um capítulo à parte. Ele é, de longe, o consumidor de energia mais exigente e, digamos, fresco do corpo todo. O cérebro tem um apetite voraz por energia, mas ele é super seletivo. O prato preferido dele é um só: glicose.
Ele não consegue usar gordura como combustível porque existe uma barreira de segurança que o protege. E para garantir que ele nunca jamais fique sem comida, a porta de entrada de glicose dele, a GLUT3, está sempre escancarada. Não precisa nem de insulina para abrir. E se liga nesse número que é de cair o queixo. Mais de 70% de toda a glicose que o cérebro queima vai para uma única tarefa: alimentar as bombas que permitem a comunicação entre os neurônios. Isso só mostra o quanto o simples ato de pensar custa caro em termos de energia. Agora, essa tabelinha aqui resume tudo de forma genial. Percebe a lógica do sistema? Os órgãos que são absolutamente vitais e não podem parar, como o fígado e o cérebro, têm portões de glicose que não dependem de insulina. Eles têm acesso livre. Já os tecidos que estocam energia, como o músculo e a gordura, precisam do sinal de abundância, a insulina, para começar a captar. É uma estratégia de priorização perfeita. Muito bem, nós vimos as peças do quebra-cabeça separadas: fígado, músculo, gordura, cérebro. Chegou a hora de dar um passo para trás, juntar tudo isso e ver a imagem completa, o panorama geral do que acontece no nosso corpo no estado alimentado. Sabe aquele mapa metabólico super complexo do material do professor? Aquele cheio de setas, nomes estranhos, que à primeira vista parece um labirinto impossível de decifrar? Pois é, chegou o momento da verdade. Vamos olhar para ele de novo, porque agora todas aquelas peças vão se encaixar. E olha aí, agora sim, a gente vê os nutrientes da refeição chegando, o fígado, nossa grande central, recebendo a maior parte deles. A glicose seguindo aqueles 3 caminhos que a gente viu. Uma parte vira estoque de glicogênio, outra é usada para energia e para fazer gordura, e o resto vai para o sangue. No sangue, a insulina abre as portas dos músculos e do tecido adiposo. E o cérebro? Tá lá, quietinho, recebendo seu fluxo constante de glicose. Viu só? Não é mais um labirinto. É um fluxo, um sistema elegante e lógico. Então, se a gente pudesse resumir tudo em uma única frase, seria esta: no estado alimentado, o nosso corpo é uma máquina de eficiência. Ele não desperdiça absolutamente nada. Usa o que precisa na hora e guarda o resto de forma muito inteligente para o futuro. É a mais pura otimização metabólica em ação. Entender como o corpo lida com a fartura é incrível, mas isso levanta a pergunta inevitável: e quando o cenário se inverte? O que essa máquina perfeita faz quando o combustível da refeição acaba e ela precisa começar a usar as próprias reservas? Bom, isso já é papo para uma outra análise.